Oi. Tervetuloa. Bom, hoje vai ser um vídeo mais curtinho, a gente tá com pouco tempo, né, depois da viagem de Turco, e acho que pelo tema do vídeo talvez não tenha realmente muito o que colocar de imagem, então fiquem novamente com as imagens daqui das ruas de Helsinki. E hoje a gente vai falar de um tema que é um pouquinho mais delicado e que evidentemente não é o tipo de assunto que a gente gosta de abordar, mas que é necessário. Eu sei que muita gente pensa em vir pra cá e tem a preocupação em relação a como os filhos vão ser tratados, né, e como que as crianças vão se adaptar aqui. E a primeira coisa que vem de pergunta é: as crianças aí sofrem racismo, sofrem xenofobia? E sim, existe essa chance. Essa ideia desse vídeo, que eu achei que deveria falar sobre isso, foi porque eu estava conversando com outra brasileira que mora na Alemanha e ela estava contando de alguns casos que ela tinha visto no TikTok de brasileiras com que a filha sofreu preconceito na Alemanha. E quando foi conversar com a diretora, basicamente falaram que essa criança tinha que aprender a se defender sozinha, sabe? Ela tem que aprender a se defender para isso não acontecer. E qual que é o problema disso, gente? É assim, entre muitas coisas. Primeiro que você vê que a escola tá meio que lavando as mãos. E segundo que, a depender de como essa criança decide se defender, você não acha que a regra vai valer da mesma maneira para ela do que para essas outras crianças, né? Porque a gente não pode esperar também, a depender da idade da criança, que ela vá conseguir responder de maneira igual para outra pessoa. Pode responder de maneira muito desigual. E a gente sabe o que, que acontece em relação a isso de violência em escolas, né? Pois então, achei que deveria falar sobre isso, porque eu sei que geralmente quem pensa em vir para a Finlândia não pensa somente em vir para a Finlândia, considera se mudar Finlândia, Alemanha, Suécia, entre outros países daqui da Europa. Então eu achei que seria bom falar um pouquinho sobre isso. A gente já falou num outro vídeo aqui sobre como que é o estudo, como que tem sala separada para imigrante, para ensino e tudo mais. Mas nesse vídeo a gente vai falar aqui, infelizmente, dessa outra parte que é a questão da adaptação por parte dessas crianças que nem sempre são muito bem aceitas nem pelos colegas, nem pelos pais dos colegas e às vezes nem pelos professores. Na Finlândia, né, foi já pesquisado que é o país mais racista da União Europeia. Só que aí depende, evidentemente, que tipo de imigrante é. Aqui na Finlândia é o mais racista contra negros, não tanto contra outras raças. E até eu e meu irmão já sofremos racismo, assim, que já veio pessoas falar que eu não posso ser finlandês e nem branco, porque eu vim do Brasil, porque para os finlandeses tem uma imagem que o Brasil só tem negros. Então, para eles, eu sou uma contradição viva, e aí falam que, tu não pode ser brasileiro de verdade se tu é branco, ou falam que eu não posso ser finlandês de verdade, porque eu sou do Brasil, né? Tu não tem como ganhar. Eu lembrei daquela cena do Meninas Malvadas que falam: mas se você veio da África, como que você é branca? Aí já falaram para mim também que, se os nazistas tivessem vencido o mundo, eles iam mandar você e sua família para o campo de concentração. Tipo, papo leve assim. Na hora do recreio, né? É, na hora do recreio. E não, esse último foi no segundo grau ainda. Tipo, racismo descarado, pra mim acho que a última vez que eu vi foi numa fábrica que eu trabalhei, que tinha um colega que começou a falar assim que, se um rato nasce no estabuleiro, ele é um cavalo, querendo dizer assim de que a pessoa que não é branca nunca vai ser finlandês de verdade, tentando usar metáforas pra tentar esconder seu racismo. E o problema é que as crianças aqui não pensam rápido que nem um brasileiro, que se escuta um negócio desse, vai responder alguma coisa assim, não sei, pergunta pra tua mãe como é que ela diferencia você e seu irmão. Ou alguma outra coisa mais ou menos assim. No Brasil a gente aprende a se defender de outra maneira, que é assim. Existe bullying? Existe. Lembrando que bullying não é só uma pessoa contra a outra. É uma perseguição contínua e, na maioria das vezes, é coletiva. São várias pessoas que ficam infernizando sempre, às vezes troca de alvo entre uma pessoa e outra da sala, que é aquele que parecia mais vulnerável, né? Daí pode ser qualquer minoria. Aqui, o que eu percebo muito é que não escutam quando alguma criança passa por isso, ou não dão o mesmo valor quando é uma criança imigrante quando é uma criança branca sofrendo bullying. O problema disso é muitas vezes deixar com que essas crianças tentem se resolver entre elas pelo seguinte: pode até ter um controle na escola em relação a preconceito, racismo e tudo mais, mas qual que é o problema? Lembra que eu falei, já em outras vezes, que o racismo e o preconceito dos finlandeses não é descarado, é uma coisa mais velada? Eles dificilmente vão falar uma coisa na sua cara, na sua frente, a menos que estejam bêbados. A gente já falou sobre isso. Mas, dentro de casa, você não acha que essas pessoas se seguram. Então, assim, essas crianças que estão falando essas coisas para os colegas, elas aprenderam de algum lugar, certo? E, evidentemente, se você chama
os pais dessa criatura para uma reunião de escola, eles vão falar que não, que imagina, que não sabe onde que a criança aprendeu isso, né? É sempre assim, sabem, né? Minha formação é de psicóloga, então assim, eu não atendia crianças, mas eu tinha grupos de supervisão com outros colegas que atendiam criança e assim, todo mundo conhece como é que funciona esse tipinho de pai e mãe que acha que o filho é um anjo ou que simplesmente não aparece em nenhuma reunião de escola porque, tô muito ocupada, tem muito trabalho. Gente, todo mundo tem emprego, sabe? Só que se você tem filho, o mínimo que se espera é que você tenha pelo menos a preocupação de ir numa reunião de pais quando os seus filhos estão fazendo alguma coisa de errado. Mas é isso, eles não apenas são racistas e xenofóbicos, eles odeiam que aponte e falam, mano, você tá sendo escroto, você tá sendo racista. Ai, não, imagina. Sabe, eu até tenho amigos que são, rola bastante isso aqui, sabe? Ai, não, imagina, eu só quero proteger a minha cultura. Ai, é preguiça esse tipo de coisa, né? Mas citando mais alguns exemplos. Por coincidência, eu tô ouvindo um audiobook sobre o gangues aqui na Finlândia, que eu tinha mencionado no vídeo anterior, que aqui tem gangues, né, que a maioria é imigrante. Então, o livro que eu tô ouvindo é Kvinveljet, Toto Suomen Katujengistä, que seria traduzido em português como Irmãos, a verdade sobre as gangues da Finlândia, que aborda vários temas, né, sobre como é que as gangues se formaram e a sociologia por trás delas, e fala que aqui na Finlândia todos os imigrantes ou tiveram a experiência com racismo quando estava na escola ou conhece alguém que teve. E, por exemplo, todos os membros de gangue presos, que foram entrevistados, todos sofreram racismo na escola. E alguns justo tentaram resolver com violência para tentar se defender, porque os professores não levavam a sério. E às vezes os professores eram racistas. Tipo, obrigavam a ler um livro antigo finlandês que tinha o nome de 10 Meninos Negros, que em finlandês a palavra antiga para negro é nekeri, que é equivalente ao N-word nos Estados Unidos. Esse gangster falou que quando era criança que tinha falado que o que que eu teria que ler? Eu não vou ler uma coisa dessa racista. Ela falou que, não, mas isso aqui tá falando dos negros que foram escravizados. Você não foi escravizado, então tu não deveria se ofender por isso. Porque a maioria dos imigrantes aqui é da Somália e a Somália não foi parte dos impérios escravagistas que existiu, né? Tá no outro lado da África até. Aí também já teve professor que comparou a pele negra com excremento e o diretor falou assim, é ruim, mas a gente não pode fazer nada porque é a opinião do professor. E aí tu pensa, né, que junto com outros fatores, né, da vida da família e das influências da rua, uma pessoa dessa pode ter uma raiva interna à sociedade e ir para o mau caminho. Que aí ela só repete, né, os estereótipos que existe sobre imigrantes. Existe também preconceito das crianças com os professores quando esse professor ele é imigrante. Que, como eu já falei, né, os empregos assim que mais precisa de gente é para trabalhar na creche e para trabalhar como cuidador de idoso, e nesses dois empregos tem sim muitos imigrantes. Então, o que que acontece? A pessoinha racista vai lá e descobre que o seu filhinho presente de Deus tá tendo aula com algum estrangeiro e pede para trocar de sala. Aí assim, se você vai ganhar a mesma coisa dando aula para 20 ou dando aula para 18, eu acho que, sei lá, é um problema a menos. Aí vai de quem quer comprar essa briga ou não. Mas acontece. E assim, se você mora em Helsinki, muito boa sorte se você quiser encontrar uma escola que não tenha pelo menos um professor que seja estrangeiro. Um dos medos, por exemplo, dos pais é que até eles falam assim, o professor fala com sotaque, eu não quero que meu filho aprenda finlandês errado, mesmo que a pessoa fale certo. Aí, continuando desse livro que eu li, também mencionou estatísticas de que quando provas finais para entrar no segundo grau, se o avaliador vê que o nome é estrangeiro, ele dá uma nota mais baixa do que para o nome finlandês, e quando a avaliação é feita anonimamente, ela ganha nota mais alta. Então aqui tem também isso, que os alunos estrangeiros são propositalmente colocados para nível mais baixo e assim suas condições para ter uma vida mais próspera são diminuídas por racistas. Aí outra coisa que também se pesquisou aqui é que quando o aluno tem nome estrangeiro, ele é colocado para uma sala de estrangeiros para aprender finlandês mais devagar do que se fosse uma sala normal. Por exemplo, eu fui colocado numa sala de estrangeiro porque eu não sabia escrever finlandês direito. Isso foi na nona série e até os colegas que eram estrangeiros, que estavam lá, perguntavam por que tá aqui, tu fala finlandês muito melhor que a gente. E eu realmente, diferente deles, eu tenho um pai finlandês. Mas eles, não, tu vai ser colocado.
É a mesma coisa a aula de religião também, eu fui colocado, porque eu acho que eu estava registrado como católico, eu fui colocado numa sala geral com outros imigrantes que não eram luteranos para aprender filosofia, moral em geral do que religião luterana. Aí só no segundo grau que eu pude aprender sobre religiões. Então tem essas coisas que aqui se acha que estrangeiro é tudo igual e tem que ser colocado tudo numa balaia. O meu irmão já tinha sido colocado numa escola inteira de estrangeiro porque ele não lembrava direito o finlandês. Ele estava lá junto com um monte de refugiado, mesmo que ele sabia um pouco já. Mas fica a questão. O que está sendo feito para reverter isso? Já que já tem pesquisa que comprova que até os professores avaliam de maneira racista os alunos, mesmo que eles escrevam bem, mesmo que eles vão bem na escola. O que pode fazer nesses casos? Se de repente a criança está sofrendo um bullying xenofóbico ou um bullying racista. Só tá mais presente na vida do filho e reclamar mais sobre isso. Evidentemente, se não entende finlandês, fica mais difícil. Mas para isso tem intérprete. Eu estou aqui ao serviço. Se eu misturo com os queixos, pode pedir lá. Eu já tive em reuniões de pais e alunos para interpretar, porque justo um dos problemas, às vezes, é que o filho de estrangeiro aprende melhor o finlandês do que os pais e ele tem que resolver tudo sozinho, porque os pais não entendem. E aí, o criança ou adolescente tentando resolver tudo sozinho pode ir pro mau caminho, porque eu acho que não sabe como lidar com esse tipo de problemas. Outra coisa que parece óbvio, mas tem que falar que assim, para além de estar próximo, claro, de conversar e perceber o que está acontecendo, né, com a criança, mas assim, não faça aquele discurso de, ai, se apanhar na escola e chegar em casa, vai apanhar em casa também. Eu já vi isso acontecer muitíssimas vezes, e isso só vai fazer com que a criança sofra 2 vezes. Eu sei que parece óbvio, mas assim, isso não vai ensinar a criança a se defender. Na grande maioria das vezes ela vai se reprimir mais, porque assim, passando por esses casos, a coisa que a criança mais precisa é de algum acolhimento, sabe? Às vezes esse acolhimento realmente não vem dos pais, às vezes vem de algum professor, às vezes vem de algum outro colega, sabe? Que é imigrante também. E é horrível de pensar isso, mas infelizmente acontece. Tem casos em que as crianças não podem contar nem com os pais em estar sofrendo uma opressão dessa em outro país. Uma das soluções, evidentemente, que é colocar o seu filho numa escola particular para estrangeiros. Por exemplo, tem essas escolas europeias para filho de diplomata, tem até aulas de português, mas não é para todo mundo, né? Todo mundo não tem dinheiro para isso, aí tem que ficar numa escola comum. Tem a roleta russa se seu filho vai sofrer racismo ou não. Por exemplo, eu só sofri isso que eu contei, nunca apanhei, nunca teve constância, assim, de ficar o tempo todo me xingando de qualquer epiteto racial, mas aí eu tenho a vantagem de ser branco, né? Então depende muito do olhar da pessoa se eu sou visto como um estrangeiro ou não. E esse foi o nosso vídeo. Comente aqui se você ficou deprimido, se você já teve esse tipo de experiência ou se você acha que a escola finlandesa ainda é melhor do que o brasileiro. Estamos ansiosos em ouvir os relatos, caso queira deixar nos comentários, se vocês já presenciaram alguma coisa assim. Sinto muito se aconteceu isso com algum de vocês ou com alguém próximo, mas é uma coisa com que, vez ou outra, aparece na conversa entre os imigrantes. E eu achei que isso precisava ser falado agora, porque eu acho que é mais um ponto a se considerar também quando se fala de mudar de país. O que não significa, evidentemente, que as crianças no Brasil não estão sujeitas a outros tipos de violência, tá? A questão não é essa, mas assim, é bom dar uma conferida assim melhor em relação a o que esperar, justamente para poder colocar na balança se realmente vale a pena passar por isso. E saber como se preparar, se é que tem como, né? Pode deixar nos comentários se você já presenciou alguma coisa assim na Finlândia ou em outro país. Apertem o sininho para ganhar as últimas notificações. Os próximos vídeos vão ser mais leves, eu garanto. E Nardan!